7. Eu vou ler alguns versículos com vocês. Nós vamos começar do 4. 7, versículo 4 em diante. Nesses versículos, Paulo está meio dando uma introduçãozinha, porque ele falou do 4 acima, a gente vai começar do 4 para baixo. Amém? Vamos achar? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Mas quando éramos controlados pela carne, paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Vamos orar juntos, irmãos. Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, Senhor. Nós pedimos mais uma vez, fale conosco, Senhor, nesse lugar. Que não seja a minha voz, mas a sua. Que seja o Senhor nos conduzindo através desse capítulo. Que seja o teu Espírito nos guiando, abrindo o nosso entendimento, levando cativo, Senhor, todo pensamento, todo sofisma, Senhor, prendendo a Ti, atando a Ti cada pensamento. Silencia a nossa mente. Que os nossos ouvidos venham atentos ao Senhor que fala conosco nessa manhã, a começar comigo, em nome de Jesus. Amém. Paulo está falando aqui, no versículo 1 ao versículo 6, ele dá uma pequena analogia sobre o casamento, né? Uma mulher na lei mosaica, ela só poderia se casar quando o marido estivesse falecido. Se ela não casasse com o marido que não tinha falecido, ela era considerada uma adúltera. Então, Paulo pega essa analogia e fala a respeito de como nós morremos para a lei, para que nós venhamos nos casar, nos pertencer a um só, é Cristo. Ele fala que nós agora pertencemos a um, e por meio desse corpo, o corpo de Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, para nós darmos frutos para Deus. No versículo 5 ele fala, quando éramos controlados pela carne, pelas paixões pecaminosas, quando éramos. Paulo sempre vai, eu vejo esses capítulos do 4 ao 6 que a gente leu como uma introdução, que ele vai discorrer ao longo dos versículos seguintes. Ele vai dizer, quando éramos entregues às paixões pecaminosas, quando éramos dado as coisas do pecado abertamente, com mais facilidade, ou seja, não agora. Quando a gente era desse jeito, citado pelas paixões pecaminosas, que a lei despertou, elas atuavam no nosso corpo e nós dávamos fruto para a morte. Tudo que produzimos era morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos um novo modo no Espírito. Para que sirvamos quando o magazinho aqui está esperando muito, cara. Eu queria não brincar, porque eu estou aqui, ó. A minha coração, esperando de novo. Vamos lá. Estou quase pegando no pedestal também, presbiteriana, né? Assim, fica quietinho, né? Mas agora, vocês vão me distraindo, né? Mas agora, no novo modo do Espírito, a gente tem que viver de acordo com esse novo modo. Quando eu li isso aqui, eu lembrei, abre para mim, 2 Coríntios 3:9, sobre esse novo modo do Espírito. Aqui? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Próximo. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Esse é o novo modo do Espírito, essa é uma nova forma do Espírito agir. O que antes a lei nos prendia, o que antes a lei não podia fazer, o Espírito do Senhor agora pode. O Espírito do Senhor agora faz. O que antes a gente estava preso nas nossas ações pecaminosas, agora no Espírito não. A gente vive essa nova vida no Espírito. Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios 3 que outrora aquele ministério da lei que foi travado em pedras era glorioso, muito maior glória temos agora no Espírito. Porque ele fala que essa glória permanece, essa glória fica.
segurava não se vai. Ele usa o exemplo de Moisés, que cobriu o rosto, e aí passava que a glória resplandecia, ele cobriu o rosto, para esconder que a glória estava desaparecendo. A gente vai, Paulo vai dizer agora que a glória do Senhor permanece, e esse é o novo modo do Espírito, não segundo a velha lei escrita. Agora a gente vai entrar um pouquinho nessa lei. Vamos ler versículo a versículo desse capítulo. Vai dar tempo, vai dar bom, em nome de Jesus. Versículo 7. Porque esse versículo é um pouquinho complicado, então vamos lá. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberei o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberei o que é cobiça, se ele não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei, o pecado está morto. Pausa, vamos fechar só o último momento. Paulo está falando aqui sobre a lei que Deus deu por meio de Moisés, 10 mandamentos, e todas as outras diversas leis, tinha muitas leis. E aqui Paulo está dizendo que a lei é ruim, que a lei é pecado. Não, pelo contrário, Paulo fala, eu só sei o que é pecado por meio da lei. Eu só sei o que é pecado por meio da lei. E no final aqui do versículo ele fala, porquanto agora o pecado está morto. Por quê? A lei matou o pecado? Não, o que ele estava querendo dizer era, agora, naquela lei, o pecado estava morto, mas não no sentido de morto extinguido, mas morto apagado. A lei não tinha o poder, assim como o sangue dos animais, dos bodes na antiga aliança, não tinha o poder de nos trazer para os homens naquela purificação. Não tinha o poder de trazer aquela pureza que somente o sangue de Cristo faz. Hebreus vai dizer que o sacrifício de Cristo é tão perfeito que uma vez só acabou. Naquela época não, conforme o pecado ia acontecendo, era necessário matar uma bolinha, ou um boi, ou um cordeiro, que fosse para expiação de pecado, para que o pecado fosse limpo ou perdoado. Mas a lei em si, aquele sangue daqueles animais não podia modificar. Então Paulo está falando, a lei é ruim não porque eu sei o que é lei, porque eu sei o que é pecado, por meio da lei. A lei ela era uma expositora do certo e do errado. Ela deixava bem mais claro o que o povo fazia. Quer dizer, que antes da lei o povo não pecava, só que agora ele estimou a lei para falar isso aqui que você fez é pecado. Estão entendendo até aqui? Conseguindo devagar? Vamos seguir. Versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado interveio e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Paulo vai parecer bastante contraditório nesse capítulo. Agora ele fala uma coisa, ele fala outra, mas ambas as coisas vão no caminho lá. Ele falou aqui sobre quando a lei veio, o pecado reviveu e eu morri. Morri por quê? Quem lembra? Está lá em Gênesis 3. Jesus fala, o Senhor fala para Adão: se você comer, você vai pecar e você vai morrer. Tem até uma musiquinha, né? Quem pecava, quem já viu isso mesmo, né? Paulo falando, quem pecava, morrer. É verdade. Ezequiel 18 vai dizer que a alma que pecar esta morrerá. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, logo, quem peca, morre. A consequência é a morte. Adão e Eva morreram instantaneamente? Não. Mas eles morreram espiritualmente. Não foi uma morte literal física, mas era uma morte que seria até eterna. Então, o que Paulo não estava falando aqui a respeito disso era: eu morri, e agora o pecado em mim me trouxe morte. O pecado que agora, vem comigo, gente, esse cara está muito complicado, eu sei, mas vem comigo, o pecado que é em mim agora me trouxe morte. A lei revelou essa morte em mim. A lei revelou quando eu estava morto. A versículo 11: pois aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou, ou seja, o mandamento me mostrou que eu estava morto. Versículo 12: de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom então como que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Tudo bem até aqui? Então falamos da lei, falamos do pecado, falamos da morte, e de quando essa lei mostrava naquele tempo a morte, o pecado, ela expunha isso, ela mostrava, ela revelava isso.
Agora vamos lá. O versículo 13. 13 não, 14. Em toda essa construção, Paulo está justamente para mostrar para a gente uma coisa que lá no final vai ser concluído. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Pausa, vamos devagar. Paulo falou: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, eu fui vendido ao escravo, eu vendido como escravo ao pecado, eu fui dado ao pecado, a minha carne foi entregue ao pecado. E estamos nesse corpo, estamos presos nessa carne. O escravo ao pecado que Paulo fala aqui não é escravo que pega toda hora, que eu estou escravo do pecado, eu vou pecar mesmo, não é sobre isso. Paulo está falando sobre ser escravo do pecado, o corpo dele agora, como é que eu vou dizer isso? Paulo agora, nesse corpo, ele está querendo mostrar que agora nós, em nosso corpo, estamos dados ao pecado. Nosso corpo é assim, desde Adão. Amém? A nossa vida é assim, entregue ao pecado, com muito mais facilidade. Quando o Senhor fala no Getsemane para os discípulos, vem orar comigo, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. É fraca em que sentido? Vamos lá. Que a carne é fraca? Vamos pensar que a carne é fraca. Carne é fraca, gente? A carne de vocês é fraca? Sim. A minha não. Minha é muito forte. A minha o tempo todo está todo controle. O que Jesus está querendo dizer que a carne é fraca? Olha só, vamos lá, Jesus estava dizendo. Falou, vem orar comigo. O espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Fraca em que sentido, gente? Não é heresia não, vem comigo. A carne... Vamos lá, o Marco está nem nervoso já, deixa eu tomar um pouco agora. Vamos lá, se é que sua carne... Eu não estou contradizendo o que Jesus disse, amém? Só que são duas coisas diferentes, mas ambas fazem dentro de duas lados da mesma moeda, tá bom? Se a carne fosse fraca, não haveria, não existiria na Bíblia Gálatas 5. O que está em Gálatas 5? A luta da carne contra o espírito. E a nossa carne luta contra o espírito o tempo inteiro. O que a nossa carne é fraca, Tainá? A nossa carne é fraca porque ela é tendenciosa a enfraquecer sempre do lado do pecado. Aí a nossa carne é fraca. Entende? Mas no embate com o espírito ela é super forte e ora também. E é isso que Paulo vai dizer. Porque ele começa falando, eu não sou espiritual. A lei, olha só como ele começa a se expor. Ele fala, a lei que gerou morte em mim, a lei que mostrou meu pecado. Ele fala agora, eu não sou espiritual, mas aquela lei é. Eu não sou espiritual, mas a lei que expõe meu pecado é. Aí ele continua, vamos lá. Não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que eu tenho. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, a lei é santa, a lei é boa, a lei revela. Ele fala, eu não faço o que eu desejo, é porque a carne está o tempo todo guerreando. Eu não faço o que eu desejo, é porque a carne está o tempo todo na luta contra o espírito. Mas ela é fraca porque ela sempre vai tender para o lado errado, não pode ser. Sempre que tiver um desejo de orar na sua vida, não foi você, coração, o Espírito te chamando. Sempre que você quiser fazer um jejum amanhã, isso não vem de você, é o Espírito te chamando. Já você pode dizer, não, vontade da Bíblia, não é você, é o Espírito te chamando para a comunhão. Porque a sua carne nunca vai ser tendenciosa para o lado do Espírito. Ela sempre vai declinar para o lado da carne. Amém daqui? Entenderam que eu quiser que a carne é fraca e forte? Amém? Ela é fraca realmente pelo Espírito. E aí Cristo nos fala, a carne de vocês é fraca. Eu estou chamando vocês para orar e vocês não querem. Mas quer dormir. O Espírito está pronto, mas a carne sempre vai virar para o lado da carne. Amém até aí? Vamos seguir. 17. Nesse caso, 17. Não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Esse versículo 18 é tremendo. Nada de bom habita em mim. O apóstolo Paulo falando isso. Que é isso? Diversas cartas. O cara conhecedor. Nada de bom habita em mim. Eu queria muito ver os líderes daí fora falando essas coisas, mas não faz. Porque eles querem sempre glória para si. É sempre dinheiro para si. É fama para si. Mas Paulo vai dizer, nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque a nossa carne não é
boa. O nosso coração, a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso, nosso coração é tendencioso, nada de bom habita em nós. Mas Paulo vai escrever que nós somos como um tesouro, nós somos como um vaso de barro, como um grande tesouro. O Espírito é a única coisa boa em nós. Fora isso, se tirar o Espírito Santo da tua vida, de nada lhe resta. Por isso que a gente vai lá em Salmos 51, quando fala para o Salmo do arrependimento de Davi, ele vai dizer: Pai, não me tires de mim teu Espírito. Ele não vai falar: Deus, segura o meu reinado. Deus lembra da promessa que o Senhor fez, que reinaria por gerações, que o descendente viria, e reinaria. Ele vai falar assim: não me tires de mim teu Espírito. Isso é o principal, gente. Isso é o fundamental. Nada de bom vai habitar dentro de você. Nada de bom vai sair de você. Nada de bom sai de mim. Isso é o Espírito. Tudo que fazemos, quando eles tocam no acorde, quando eles são usados em louvor e adoração, é tudo pela ação do Espírito, não é do homem. Vamos parar de dar glória ao homem. Glória é a Deus. Tudo é de Deus. Se alguma coisa boa foi de você, não foi de você. Se alguma coisa boa foi de mim, não é de mim, é o Espírito. É tudo por Ele. Ele que nos move, Ele que nos usa. Amém? Lembra? Eu sempre gostei muito dessa frase, ele fala que tudo de ruim é teu, tudo de bom é seu. E ele vai dizer: não sou eu quem faz. Isso é muito bom. Por quê? E dá a entender que Paulo está jogando tudo na boca do pecado. Não, porque isso aqui não sou eu quem faço. Isso aqui é o pecado que faz em mim. Aí você fica sentado, porque a carne é muito fraca. Porque é muito difícil. Não é. É porque na tua vida o pecado tem mais voz do que o Espírito. Toda vez que eu peco, a minha carne fala mais alto. O que Paulo está falando aqui não é tirar a responsabilidade de si. Tipo, olha, tudo culpa do pecado, eu sou um homem santo. Não, ele falou nada de bom no mim. Nada de bom habita na minha carne. O que Paulo está falando aqui é, ao fato, ele começa a separar as coisas. A lei é santa, ela mostra o pecado, ela evidencia o que é pecado, e o pecado, ele me mata, me conduz à morte. O pecado, ele tira tudo o que o Senhor quer colocar em mim. O pecado atrapalha. E o pecado, Isaías vai dizer, não é para colocar, mas ele vai dizer que o pecado é a única coisa que separa de Deus. O pecado é o que faz separação entre nós e Deus. É o que nos separa. Por isso o Senhor teve que vir e morrer por nós, morrer em nosso lugar, para quebrar essa separação. Porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue dele nos limpa de todo pecado. E aqui não é uma abertura para você pecar. Eu peco, é muito difícil para mim. Porque eu não estou santa ainda. Eu não consigo, cara. É muito difícil para mim. É muito difícil. Não. Aqui você dá mais força, você dá mais valor a isso do que isso. Dá mais valor ao seu trabalho do que a isso. Então, quanto mais você está, o que você está alimentando dentro de você? O que você está fortalecendo dentro de você? A carne ou o espírito? Eu falar isso mais no carro. Nada de bom habita em mim, está na minha carne, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Versículo 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo não está tirando a responsabilidade de si, só está falando que o pecado age em nós e nos leva a essa vida errada, pecaminosa, amém? Aí entra o versículo 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele falou: a minha carne nada de bom habita na minha carne, e nada de bom habita também dentro de nós. Mas temos o Espírito Santo, e esse Espírito nos dá prazer na lei de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho, não se detém para muitos pecadores, nos assenta nós os escarnecedores. Antes não sou prazer na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. No seu íntimo você tem prazer na lei de Deus, mas não vem de você, vem do Espírito, é gerado pelo Espírito. Ele fala: no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei, do pecado que atua em meus membros.
Nossa Paula, você está bem constante. Parece que a hora ele está aqui, a hora ele não está. Parece que é com a gente. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Aí ele fala uma parte aqui. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É só ele? Caraca, amanhã eu vou jejuar. Aí chega amanhã no jejum. Eu vejo uma dor de cabeça que nunca veio, todos os outros dias. Eu vejo um negócio. Quem nunca? Parece que um prego caiu no chão, briga. Um prego caiu no chão. Eu vou ler a Bíblia agora. Aí começa o cachorro, o papagaio, o periquito do vizinho. Aí começa. Quem nunca? Você está ali, Senhor? Cara, eu estou uma semana assim, sem cometer aquela iniquidade, sem cometer aquele pecado recorrente. Aí chega naquela semana que eu estou firme. Aí vai a prova, você parece que eu estou chorando. Cara, nunca comecei isso comigo. Tudo vai nos levar para o lado do mal. Paulo vai dizer isso, eu quero fazer o bem, mas tem outra lei guerreando nos membros do meu corpo. Nosso corpo é entregue a isso, nosso corpo é entregue ao pecado. Versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Nós somos miseráveis, esse corpo de morte que nos traz morte miserável. Quem nos livrará disso? E ele responde no versículo seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele nos livra dessa morte. Ele que nos livra daquela alma que pecar esta morrerá. Que o nosso merecimento é o inferno. Você não merece nada, você merece, né? Você merece coisa boa, você não merece nada de bom. Eu não mereço nada de bom. Tudo que temos é misericórdia e graça. O que merecíamos por lei e decreto é o inferno. Mas o sangue de Cristo veio, nos comprou, nos redimiu, nos resgatou. Comprou para cima do povo, tribo, iluminação. Foi isso que a entrega dele fez. Não foi para te dar um lugarzinho legal para morar, um carro legal, um negócio legal. Isso é consequência. O maior tesouro que temos é poder passar a eternidade com Ele. O maior desfrute que vamos ter é passar a eternidade com Ele. E uma vida eterna para conhecê-lo. É isso. Miserável homem que eu sou. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele fala a última parte desse versículo: nosso Senhor. Se o Senhor é meu Senhor, Ele me governa. Se o Senhor, que eu digo ser meu Senhor, não é meu Senhor, é o pecado que me governa. Amém? Entendeu? Acho que o Mateus Sade vai dizer: Senhor, Senhor, no teu nome, orei, eu fiz. Bota para fora. Senhor, passa na boca. Se for honra, vem pelos lábios, nosso coração distante. O nosso coração, quem de fato é o Senhor do seu coração? Porque ele fala Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí é lindo, porque de fato é o Senhor que governa por ele. Tu não toma suas próprias decisões. Você não faça as suas próprias vontades. É o Senhor que te governa. Se é o Senhor que te governa, Ele vai te limitar. Ele vai te falar, vai para aqui, vai para lá, faça isso. Vai te liberar para fazer outras coisas. É o Senhor que governa. É o Senhor que governa em toda a minha vida. Não é o pecado. Não é essa carne miserável. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque a nossa carne vai sempre militar contra o Espírito. Abre comigo, Gálatas 5. A gente volta para Romanos 8. Chega aí, não. Gálatas 5, versículo 16, diz assim: por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Pula lá para o versículo 24. Os que pertencem a Jesus Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqueles que pertencem a Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se eu digo que eu vivo pelo Espírito, eu tenho que andar
prática no Espírito. Eu tenho que praticar aquilo que o Senhor me manda. Ele de fato tem que ser o Senhor da minha vida. Nós temos o nosso papel, a nossa parte, é crucificar a nossa carne. A todo momento, a todo instante. Assim vamos viver pelo Espírito e andar no Espírito. Não é andar de acordo com o que a gente quer, no Espírito, pelo Espírito, através do Espírito. Não é entregue. A sua vida não é entregue. Quando lembra, vamos voltar um pouquinho, quando Paulo fala a respeito disso, de que o pecado, quando eu pego o pecado que habita em mim, que faz eu pecar, eu não trato na responsabilidade. Ele está falando, o pecado é dos meus membros. Mas ele vai dizer em Gálatas 5, nós temos que crucificar essa carne todo momento. A gente não precisa literalmente subir numa cruz. Nós vamos crucificar a nossa vida todos os dias. Todo momento. Lembra que eu falei que na antiga aliança era necessário matar muitos animais para ter expiação? Só que agora o sangue de Cristo foi derramado uma única vez, foi necessário. Somente uma única vez, porque ele é perfeito, sacrifício perfeito, entrega perfeita. Só que nós não somos, é por isso que temos que morrer todos os dias. A gente é igual aqueles animais que estão. Temos que morrer sempre. Toda vez, constantemente. E se a nossa carne não está morrendo, ela está viva. Se a sua carne não está sendo morta, ela está vivida. Ela está governando a sua vida. Ela está sendo o Senhor do seu coração. Volta lá para Romanos 8. Romanos 7, perdão. Eu vou ler o capítulo 8. Não sei quem vai pegar semana que vem, mas eu vou ler o primeiro versículo. Só para eu concluir, gente. Está tudo certo. Semana que vem eu vou passar por isso. Está tudo certo. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos diz: portanto, e aqui Paulo está concluindo tudo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo. Há condenação para quem está fora de Cristo. Há condenação para quem está longe do Senhor, mas em Cristo não há condenação. Nós vamos pecar. Eu vou pecar, você vai pecar. Semana você pega 3, 5, 10 vezes. Nós vamos pecar. Mas isso não é uma abertura para você falar, eu vou pecar. Sabe aquilo que eu derrubei aqui mesmo? Tá, não. Eu pequei, eu sou mesmo, eu vi o que eu quero, fazer o que eu quero. Para mim é isso, não. Você tem o Senhor. Ele de fato que reger a tua vida, conduzir a tua vida. Nenhuma condenação para quem está em Cristo. Fora dele, há condenação.